Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. A gente hoje dá seguimento a mais um projeto, é, Contos e Histórias da Advocacia, um projeto que foi inaugurado em homenagem ao mês dos advogados. E nós estamos trazendo diversos juristas importantes, advogados renomados, conceituados da advocacia trabalhista. E hoje a gente vai ter o prazer de receber aqui a doutora Carolina Tupinambá. Inclusive, ela já entrou e eu vou convidá-la. Ela já... Tudo bem? Olá, doutora. Tudo bom, doutora? Tudo bem? Tudo jóia. E você, como é que tá? Tudo ótimo. Estamos na luta. Muita luta, né? A gente Tô? vive a advocacia trabalhista e realmente assumiu um papel de protagonismo, né? Nessa pandemia que ainda não acabou, né? E todo dia a É, gente tem uma novidade para a gente estudar, enfim, tá? Fora o que a gente já vivia, a gente agora tá cheio de insumo, né? Jurídico novo para poder esmiuçar. E aí a gente aproveita que você dedicou esse teu tempo tão precioso, né, doutora, para gente. Olha, muita gratidão, tá? Para quem não me conhece, eu sou Elaine Pereira Molinari, eu sou advogada trabalhista já há muitos anos. E atualmente eu estou como presidente da Comissão de Processo do Trabalho aqui da ABA do Rio de Janeiro. E hoje, dando seguimento a esse projeto, que é Histórias e Contos da Advocacia, a gente traz a doutora Carolina Tupinambá. Bom, cujo currículo e apresentação até dispensaria comentários, né? Mas a gente tem que dizer para os nossos jovens advogados que nos seguem, e seus alunos também. Doutora Carolina é advogada, professora da UERJ, da UFRJ, certo? Se eu estiver errado, da você me Uni- corrige. da UERJ e da Unirio. Na Unirio. Doutora em Direito Processual pela UERJ, doutora em Direito do Trabalho e Seguridade Social também, pós-doutora Isso, em não. Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, uma estudiosa, né, e pesquisadora das relações de trabalho. E a gente Isso. hoje vai falar sobre trajetória, dificuldades, uma história de sucesso. Que você é uma grande inspiração para todos nós, pode ter certeza, principalmente para nós, advogadas mulheres, que somos mães também, e vemos aí como você se desdobra, né? Porque a gente te segue na rede social para acumular essas funções de maternidade, com a advocacia, e ser uma excelente professora também, autora de livros, enfim. Então, doutora, eu passo a palavra para você fazer as suas apresentações iniciais e fica à vontade, a gente vai bater um papo leve, tá? Vamos conversar sobre tudo aquilo que pode inspirar esses advogados que estão nos seguindo hoje. Ô, doutora Elaine, eu que agradeço, viu? Pelo convite, fico muito feliz de estar aqui com os colegas e admiro muito o trabalho também à frente da comissão, tá botando para quebrar à frente da Comissão de Direito do Trabalho, porque é importante, né, essa atuação. Algum aluno aí da Unirio presente, ó, cumprimentar o pessoal que está chegando. Vai ser um papo muito gostoso. E realmente lhe dou parabéns por por toda a Soraya aí, da aluna também, por todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, né, à frente da comissão. Essas comissões da OAB são muito importantes para a gente congregar, né, os interesses da classe, da categoria, descobrir aí nichos mais interessantes de atuação profissional, troca, né, de ideias, debates.
Então, tudo que eu tenho visto aí da comissão de processo de trabalho tem sido bastante interessante. Até o perfil, né, do Instagram, que eu acho que também inaugurou, foi nessa gestão. Se eu não me engano, eu não me lembro antes disso, não. E aí, qual o tema da live? Ah, tem que fixar. O tema da live é sobre minha vida, viu, Soraya? Não sei se você vai estar interessada, não. Sobre a vida em geral, como é que a advocacia cresce. Aí vamos ver se você vai dar honra aí. Mas É é isso isso, viu? mesmo. Parabéns, doutora. Obrigada, doutora Carolina. Muito obrigada. Realmente a gente se sente muito honrada de ter você aqui conosco, uma advogada que, como eu disse, que nos inspira bastante. Nós seguimos, porque você também traz sempre muito conteúdo importante. No outro dia, vi você às 8 da manhã fazendo uma live, eu falei, gente, como consegue, né? Como consegue É toda dar conta, sexta-feira. não negar o convite dos seus colegas advogados como nós, para sempre nos ajudar, e também, sobretudo, passando, transmitindo o conhecimento, eu digo, gratuito. Muito obrigada, uma gratidão. Falo em meu nome, em nome da comissão toda também. Então, doutora, vamos começar falando sobre como você Hum, foi parar no direito. Isso é uma curiosidade. Eu sei que todos que estão nos seguindo vão gostar muito de ouvir suas histórias. hum. Como eu fui parar no direito? Quando eu era novinha, a gente fazia muito na nossa geração, né, dos anos 80, anos 90, a gente fazia muito teste vocacional, né? Hoje não se usa mais, eu acho que hoje você mais coloca os dados no Facebook, no Instagram, já sai a sua profissão. Mas antigamente tinha esse negócio, você ficava uma semana fazendo teste vocacional, aí com um psicólogo. E aí, como eu não sabia o que eu queria fazer, a mamãe, na época, me inscreveu no teste vocacional. E aí tinha dado. E eu estava torcendo para dar um negócio de turismo, que eu achava turismo bonito, queria viajar, não sei o quê. Aí deu direito. Aí eu fiquei meio decepcionada. Falei, ai, caraca, direito, gente, ninguém merece. Aí, falei, deixa, eu vou ignorar isso. Aí eu fui fazer o terceiro ano né, que aí nessa época tinha, acho que agora ainda tem, né, o ano pré-vestibular, né, o segundo, terceiro ano pré-vestibular. E aí eu tinha uma apaixonite platônica por um professor de física. Menina, e eu achava o máximo. E eu sempre gostei de matemática, sabe, de exatas, eu sempre gostei. Mas eu achava assim que era difícil também você fazer carreira nessas áreas, mas você sabe que eu era tão aplicada nisso que eu resolvi ser engenheira mesmo. Daí eu fiz engenharia e, e na época eu morava no interior, sabe, Elaine? Eu morava no interior, uma cidadezinha chamada Mendes. Fica pertinho, né? Não sei se o pessoal conhece Sim, eu aqui perto conheço. de Vassouras e tudo. Aí, mas na época Mendes não tinha muita opção de escola, não. Então a gente viajava como é que era o nome daqui? Para Vassouras, para Barra do Piraí. Daí, aí eu fiz um pedacinho em Vassouras, no colégio de freira, aí, o Santos Anjos, que ainda tem até hoje, e fiz no final num colégio, que aí tá bem diferente, mas na época eram 4 professores que se uniram ali para fazer um colégio assim, que era uma salinha, Elaine, uma salinha que tinha assim em cima de um açougue em Bátera. Então você entrava assim meio que por dentro das casas e chegava no colégio, que tinha só o primeiro, segundo e terceiro ano. Então, se queria, nessa época, constituir um cursinho pré-vestibular, que não era normal, né? Aí, então, esses professores, que eram sócios da escola, me inscreveram em muitos vestibulares, sabe? Me inscreveram em muitos vestibulares para eu poder fazer. Eu gostava muito de estudar e tudo. A gente estudava naquela época com enciclopédia, não tinha, né? Não Internet, não tinha era Google. assim. Então, me inscreveram em muitas coisas. E na época era muito concorrido o direito na UERJ. Era muito bem falado, assim. E aí eles me inscreveram. Então eu não queria. Me inscreveram no vestibular da UERJ. Não tinha o Enem, cada um era um vestibular. Então, é, eu fazia. Aí eu fiz medicina, fiz direito, Mas o que eu queria mesmo eu não passei. Eu queria estudar no IME, queria ser engenheira do IME. Foi o único pau que eu tomei. Então, eu fiquei desesperada, eu chorava, achei que a minha vida não fosse dar em nada, pô, não vou ser engenheira da IME, sacanagem. E eu achava o máximo ser engenheira do IME. E aí,
Mas eu tinha passado para engenharia na UFRJ. Então eu fiz engenharia na UFRJ. E de todos os que eu passei, o único que eu tranquei foi o direito na UERJ. Porque eu lembrei daquele negócio do teste vocacional, fiquei com aquele troço mal resolvido, era difícil passar. Todas as coisas que eu passei, eu deixei para lá, a escola conseguiu virar um cursinho, porque realmente eu passei pra cacete, fazia muito, sabe? Estudava feito uma desesperada. E aí, mas o direito na UERJ eu deixei, tranquei, sabe? Fiquei com aquilo na minha cabeça. Aí quando eu fui fazer engenharia, toda empolgada, queria fazer engenharia, eu queria muito fazer, sabe o quê? Eu queria fazer negócio de construção civil em alto mar. Então eu gostava muito de hidrostática. Então eu tinha assim um sonho de Trabalhar assim, numa ficar. plataforma da Petrobras. Eu queria. Menino, até poderia ser, mas era maluco ainda. Meu sonho era começar a construir em alto mar e vender essa ideia para países pequenos ricos, tipo o Japão. Aí o oceano ia passar a ser construído. Então, eu estudava muito aquele troço. Aí, bom, mas aí você sabe que não tinha. E eu queria usar capacete, né? Aí quando eu cheguei, só tinha eu de mulher, praticamente, né? Porque engenharia civil no FRJ, nos anos 80, não tinha mulher. E eu ainda vinha do interior. Então eu era muito assim, uma mulher, digamos, muito estigmatizada, porque eu usava assim umas trancinhas, umas chiquinhas, sabe? Um vestido florido, assim, meio... Caipirinha, né? Caipirinha. Então era meio retardada nesse ponto. Então, e aí eu fui decepcionando com aquilo. Primeiro que não tinha nada para construir. Então, o dólar é grave, que bonitinho. Aí, vou ouvir você, meu filho. E aí eu peguei, falei, bom, eu era super aplicada, fazia as coisas, né? Mas era tudo no computador, estava começando o computador. Então você estudava programação, você estudava internet, nanana, mas tu não tinha negócio de régua, do compasso, do capacete, não tinha aquele negócio, sabe? O cimento. Eu queria isso. O fetiche era esse, né? Aí eu falei, putz, que bosta isso. E eu também tinha descambado para isso, porque eu tinha aquela platonice com o professor de física, né? Então tinha também aquela coisa de achar, sabe, que o mundo ia ser construído. Aí eu falei, bom, nunca mais falei com o professor de física. O negócio não andava. Achar no Instagram. E eu comecei a tomar pau no negócio de computador de algoritmo, que você programava 1000100. Eu fiquei a todo lado com aquelas histórias. Aí eu comecei a ficar decepcionada. Falei, meu Deus, vou voltar pro interior, porque esse troço não é pra mim. Aí ligava pra minha mãe chateada, sabe? Falei, ai, mãe, acho que eu vou voltar. Que besteira eu ter saído, que besteira, não vou dar em nada mesmo. Aí eu falei, bom, tem aquela matrícula que eu tranquei lá na UERJ. Falei, então eu vou fazer aquele troço, porque aí eu faço, a UFRJ era de manhã, e a UERJ tinha de manhã e tinha de noite. Aí eu falei, vou fazer aquele negócio de noite e fico aqui de manhã. Aí eu continuei na engenharia. Eu fiz engenharia acho que até o 7º período. Aí eu sou difícil de largar. Fez bastante, Bastante. Eu acho uma derrota você largar as coisas no meio. Eu saí depressiva pra cacete. Largar no meio, pra mim, é derrota. Mas eu falei, pô, não gosto mais desse troço. Era uma maluquice. Aí era eu, com aquele bando de homem. E assim, não tinha, sabe? Não era nada que eu tinha sonhado. Aí eu fiquei, falei assim, vou largar, vou fazer esse negócio de direito. Mas não gostava, eu não gostava. Eu achava a faculdade fácil, umas bobeiras. Aí você escrevia aquelas bobeiras, o sujeito corrigia meio que por peso, se você escrevia muito, dava muito 10. Eu achava aquilo meio bobo, sabe? E também não me encontrava. Eu dava muita aula, porque era difícil também, porque era muito caro você sair de Mendes e vir para o Rio, né? E aí eu dava muita aula. Eu dividia apartamento com umas meninas que eram da engenharia, mas aí é negócio de engenharia de produção. Engenharia de produção já era coisa de mulher na época. Então eu dividia apartamento com um negócio de engenharia de produção e uma grande amiga de que fazia relações internacionais. Olha o Paulo aí, né? Ercílio. E aí eu pegava e tinha que dar aula, menino. Tinha que dar aula de física, química, matemática, porque dava dinheiro
para poder pagar as contas, né? Porque senão não tinha, aí tinha que voltar para o mesmo. E até o último ano da vida eu dei. Até me formar em direito, eu dava aula de física, química, matemática para poder pagar as contas. E aí, uma hora eu falei assim: bom, tem que fazer estágio nesse troço, porque senão vai ficar um negócio Não. esquisito. Aí vou fazer o estágio. Só que aí eu pensei: putz, eu vou ter que fazer o estágio, vou ter que continuar dando aula de física para poder pagar as contas, porque o estágio não vai dar o dinheiro, ainda vou ter que fazer esse estágio. Aí eu arrumei, aí comecei a fazer prova de estágio. Aí na época tinha o Pinheiro Neto. Pagava bem, assim, sabe, para estagiário, assim. Mas mesmo assim era pouco perto do que eu ganhava como professor, que eu dava aula o dia inteiro. Então eu comecei a fazer, aí eu fui fazer o estágio no Pinheiro Neto. É, e era uma luta, mina, porque você tinha. E no Pinheiro Neto foi um estágio que foi bom, e ele me fez usar muito. Eu sempre gostei muito de aprender língua. Então, eu fazia muito curso de língua. E aí, e também era uma pindaíba para pagar esses cursos. Então, eu tinha que dar aula de física para pagar esses cursos. E aí, e o Pinheiro Neto advogava muito, eu atuava muito usando língua estrangeira. Então, foi bom, foi bom. Aí eu Mas passei aí até você assim, já entrou direto na área trabalhista, não? No não, Pinheiro aí eu Neto? fui para a tributária. Aí o povo me cortava e colava ensandecidamente. Aquelas teses que eles mandaram de segurança, que era um corta e cola danado. Aí eu falei: putz, que saco esse troço, gente. Eu não dou pra isso, eu vou voltar pra mente mesmo. Porque não tem nada para construir para o Japão, não tem nada para fazer nessa direito. Aí, ia vir um sócio e eu abri a área, porque não existia área trabalhista aqui no Rio. E eu abri a área trabalhista. Aí eu abri a área trabalhista, aí o sujeito falou assim: quem quer? Quem é que quer? Bom, eu já estava ferrada mesmo, já estava odiando aquilo profundamente. Aí eu falei assim: eu quero. Ó, o Ricardo aí, querido. Falei: eu quero sim. Aí ele falou: bom, tem certeza que vai sair de tributário para trabalhista? Eu falei: eu queria, para experimentar. Porque esse troço é muito chato, Jesus. Então, foi quando eu fui para trabalhista. E aí, quando eu vi, a primeira vez que eu fui no tribunal, assim, que eu vi sustentação oral e tudo, eu falei: ai, caraca, eu agora tô achando que eu gostei. Aí eu passei a. Ou Aí eu seja, falei você assim: sempre gostou de desafios top, né? Tinha que de criar, desafio. construir no mar, vender para o Japão Aí, e já quis começar a advocacia pela sustentação, que todo mundo foge, corre, né? mas eu achei bacana aquilo, assim, você ter uns minutinhos para tentar convencer. Eu achei o máximo aquilo. Aí eu falei: então eu vou, eu vou começar. Aí eu comecei a parar um pouco de dar aula de física, né, de matemática, essas coisas, para os meninos passarem vestibular. Comecei a largar isso de mão. Aí fui morar na rua da UERJ. Aí, tipo uma kitnet, assim. Kitnet é problema. Na rua da UERJ, minha filha, é Gente, problema pra cacete. Era tipo um colchão. Aí ficava eu lá e dava muito para estudar. Aí eu estudava muito, aí eu terminei meu francês e era uns esquema tudo de bolsa. O meu tio, ele era muito namorador. Então, assim, ele namorava a professora da Aliança Francesa, aí eu conseguia bolsa. Aí namorava a professora da Todos foram namoradas do meu tio. Engraçado, foram sempre bolsas assim que eu consegui. Do IBEL, da cultura inglesa. Aí eu me formei nas línguas e, e foi isso. Aí no Pinheiro Neto só tinha esse sócio que veio, né, para abrir a área, e depois contrataram uma advogada. Aí a advogada, logo assim, tipo, alguns meses, um ano depois, ela engravidou e teve uma gravidez complicada, ela foi afastada. Então eu fiquei muito interagindo com esse sócio. Acabou me exigindo muito. Então eu tive que parar, eu ficava muito tempo lá. Ficava muito tempo. Tinha até o colchonetezinho lá para na hora do desespero. Virava umas noites lá no Pedro Neto Fácil. E aí passei eu não consegui mais dar aula, né, de física, É de porque você matemática. começou realmente a se dedicar ao É. direito, à E advocacia, eu né? descobri que, sabe o que dava e que conseguia, né? Porque eu tinha que pagar essas contas, era inexorável.
Aí eu animava muita festa infantil, final de ano, final de semana. Ou então nas férias, quando tinha, recreadora de hotel. Eu sempre gostei de Que criança. Então, barato, Carol. fazia isso. Fazia Mas isso. Fiz isso isso bastante cursando tempo. direito. Isso já cursando direito. Isso. Aí eu terminei o direito nessa situação. Quando eu terminei, eu gostava tanto de direito do trabalho que eu falei, pô, mas aqui no Pedro Neto não vai ter grande coisa, porque era muito pequeno, era muito consultivo, muito na auditoria, tanto é que eu usava muito línguas. Mas não tinha aquele direito de trabalho, assim, tapa na cara, de audiência, aquela lavação A de roupa, prática aquela... mesmo, É, né? não tinha. Era uma parada mais sofisticada. Daí eu falei, bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ir embora, para poder arrumar um direito de trabalho raiz, né? Aquele do que pega na Sindicato. capacidade. E aí falei, bom, então vou. Aí quando eu pedi demissão, eu falei assim, não, então já que eu me formei, agora eu vou advogar por direito de trabalho, agora eu estou independente. E aí, quando eu estava até no elevador indo embora do Pedro Neto, eu falei, caraca, que burrice, Jesus. É, um escritório grande, não devia ter feito isso, porque ainda não tinha, né, para onde ir. Aí eu deixei currículo em muitos lugares, deixei currículo em muitos lugares. Todos os advogados trabalhistas assim, da região que eu gostava de ver a sustentação oral, eu deixei currículo. Mas ninguém nem tinha para Ninguém mim, te chamou. ninguém me chamou. Eu fui trabalhar, aí eu comecei a fazer aqueles negócios do doméstico da família que processava, do outro que queria vínculo sem ter vínculo, aquelas maluquices, né? Da família, de amigo. Aí eu falei, pronto, agora é o fundo do poço. E continuava com animação de festa infantil. Até que um tio avô meu, que eu fiz uma defesa de doméstica, eu fiz para ele, né, aquela coisa de piedade, né, vamos dar uma chance para a menina. Aí eu fiz a contestação dele. E ele foi almoçar com um advogado muito importante, muito arrumado, e esqueceu minha contestação lá. E esse advogado, quando leu a contestação, ele pensou, poxa, um caso tão ridículo, tão simples, essa mulher escreve tanta coisa, deixa eu conhecer essa maluca. E aí me chamou para Uhum. entrevistar e me contratou. E aí Gente, eu que fiquei, coisa, que e aí eu fiquei história, né? 5 anos com ele. Aí a gente foi, e era um escritório com uma capilaridade grande. Nessa época, aí eu conheci o Brasil todo, fiz sustentação no Brasil inteiro, todos os 24 regionais eu fui. Ele tinha uma capilaridade muito boa e tinha muito processo também. Então tinha um contencioso de massa que eu acabei ficando à frente e a gente tinha umas batalhas boas com contencioso estratégico também. Então eu peguei muita experiência nesse escritório, sabe? Fiquei muito grata por isso. E sonhava em abrir um escritório meu, né? Depois de alguns anos. Então eu consegui fazer isso tem 6 anos, né? Não, peraí, 6 anos não, tem 10 anos já. Tem 10 anos. A gente está em Mas entre, 2020. entre você se formar, né, entre você graduar no direito e você se, de fato, se inserir no mercado como advogado, levou algum tempo. Você ficou Pô, aí levou uma né? surra, né? É, Então, leva algum tempo mesmo, né? Porque é isso que a gente quer também passar, né, para os jovens advogados que nos seguem, é justamente que nada é fácil. Você está contando uma história aí belíssima, né? Porque quando a gente lembrou de trazer você, eu, por exemplo, que te sigo, te acompanho, né? Eu acho esse teu jeitão muito legal, sabe? Assim, do hum, jeito de passar, de transmitir informação, sem aquele juridiquês pesado. Você é gente como a gente, né? A gente fala assim, né? Quando a gente se refere. E é interessante a gente saber, ao mesmo tempo, como uma advogada de sucesso que você é, a tua história, como que você chegou nisso. E muito bacana saber você ter passado por tantas coisas, né? Animação de festa infantil, desistência, escolher engenharia, que nada a ver com direito, nada a ver. E de é, repente você está aí hoje, né? Triunfando, né? Sendo essa advogada que serve para nos inspirar. E depois você entrou lá nesse escritório, aí assumiu o contencioso trabalhista, e lá você ficou direto até ter o teu, não? até ter o meu. Aí eu fiquei 5 anos. Era no Décio Freire. Fiquei 5 anos lá.
E, e aí depois eu falei, bom, então vou tentar no meu. Quando eu abri o meu, aí que eu dei mais 20 passos para trás de novo, né? Porque eu não. Aí eu não ganhava nem um décimo do que o décimo pagava. E aí eu falei, mas aí eu vou atrás. E para você conseguir, né, cliente, para você fazer uma cartela de cliente, para você, poxa, é difícil. Então, eu acho que uns 3 anos eu meio que capinei. E onde E é que é, entra nessa história? Porque você tem bastante título, né? É pós-graduada, tem doutorado, acho que não sei se tem mestrado. Mas onde é que entra esses títulos? Em que momento que você conseguiu conciliar, né, a tua advocacia e estudar, e, enfim, e se qualificando? você sabe que eu sempre, então, desde quando eu larguei a engenharia, eu ficava ainda com esse negócio de dar aula para as pessoas. E, pô, eu acho o máximo quando a pessoa que eu dei aula passou no vestibular que queria, sabe? Eu dei muita aula em cursinho pré-vestibular de matemática, fazer equação, não sei o quê. Então, eu sempre gostei dessa troca de aluno. E isso vai ficando, é uma forma de você organizar o pensamento, você pensa melhor, seu cérebro fica mais concatenado. Para mim, me ajuda muito, assim. Quando eu dou aula, quem mais é beneficiado sou eu porque eu sou confusa nas ideias e me dar aula assim me deixa organizar o pensamento. Então, eu sempre gostei da aula. E aí, mesmo quando eu estava em direito, quando eu vi que eu gostei de direito, eu estava lá pelo sétimo período, eu falei, putz, então tem que continuar para poder dar aula. E direito tem essa coisa muito assim, né, de purpurina, muito de pompas e circunstâncias, então eu achava que eu ia ter mais caminho se emendasse logo mestrado, doutorado, então foi mais sempre um caminho para dar aula. E aí, no ano que eu colei grau, eu já estava fazendo concurso para o mestrado e, e depois eu emendei no. Quando eu saí do mestrado, eu tomei pau no doutorado, não entrei direto, eu fiquei um ano sem. Não fui aceita. Aí depois eu conseguia entrar no doutorado. Então, assim, eu fiquei um ano só sem estudar. Depois, quando eu saí do doutorado, eu concluí o primeiro doutorado, foi em 2011. Aí eu já fiz, já estava, eu já tinha, no ano da conclusão da minha defesa de tese, eu já tinha começado o pós-doutorado. Então, também sempre emendei. Mas sempre emendei porque eu acho que é bom esse ambiente acadêmico, porque troca, sabe? Eu acho assim, para eu ter ideia de para alguém me indicar uma bibliografia melhor, porque não dá para saber, é muita informação, então acaba sendo uma seleção de informações. Então, assim, eu me distraio. Esse ano, eu vou tentar fazer o vestibular para fazer é, uma outra faculdade. Estou muito tempo parada. Eu sinto falta de alguém me ensinar a melhor posição. Você, aluno, fica quieto ali, alguém te ensinando, gente. Isso é uma maravilha. Ninguém Não vai valoriza ser professor física, sozinho. Isso é não, uma né? maravilha. Hã? Não Não, vai vou fazer de jornalismo. Porque eu acho que eu pensei em história, pensei em filosofia, pensei filosofia, em história, livros. jornalismo. Pensei em línguas também, né, em letras, mas aí eu falei assim, eu acho que jornalismo vai congregar bem. Aí eu já estou fazendo umas inscrições agora. Só que eu E perdi o a prazo gente de tem inscrever tantos no IBM. jornalistas e advogados importantes, né? Rui Barbosa foi um, né? Então, E acho que você está no olha que caminho certo. Olha isso, viu? Faça inspiração. jornalismo. Então, Mas e é quando eu interessante fui por fazer, isso, porque você já emendou então no mestrado, e depois você tentou o doutorado, não conseguiu, e aí você insistiu. aí eu insisti, no primeiro ano eu não consegui. Aí, quando eu tinha 30 anos, eu já tinha doutorado. Eu já tinha pós-doutorado com 30 anos, na verdade. Daí, quando o Rafa nasceu, aí quando eu pensei assim, eu vou tentar engravidar quando terminar isso, né? E era difícil porque eu era advogada empregada. Quando eu fiz o É. mestrado todo, o doutorado não. Mas o meu mestrado e o início do doutorado, eu era advogada em escritório. Então, meio que estudava escondido, né? Estudava de madrugada para não pegar mal. Estudava no avião e para escrever a dissertação era confuso, era difícil. E a minha dissertação é um tema complexo. A minha dissertação de mestrado foi a fazenda pública no processo do trabalho, porque o processo já tende a proteger o empregado. E o processo público tende a proteger a fazenda. Então, é tanta prerrogativa de um de outro que ninguém anda para frente. Então,
A dissertação era isso, era um tema complexo. A minha banca tinha a professorada Pellegrini, minha banca era super caprichada, foi uma tese assim uma tese não, uma dissertação que me foi muito cara, mas era difícil, porque eu escrevia muito final de semana, eu escrevia muito de madrugada. Então, para ser mãe, eu tentava correr com isso para poder ser, ainda tem o negócio da idade, né? Fértil, é difícil conciliar. Então, quando eu fiz o concurso da UERJ, o meu concurso da UERJ é de 2011, daí eu pensei, na pior das hipóteses, eu vou ter esse dinheiro aqui da UERJ, aí eu posso tirar a licença maternidade, não vou ficar igual a louca, e eu conseguiria engravidar. E o meu segundo doutorado eu fiz já mãe. E eu fiz nessa vibe, pô, tô tanto tempo sem sentar para ver uma aula. E aí eu imaginei que eu estava muito assim, negócio de UERJ, 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 e que seria bom eu, eu procurar outros ares. E eu sempre admirei muito o corpo docente da USP, principalmente, né, na nossa área de processo de direito do trabalho. É, mas é isso, aí eu fui fazer o doutorado na USP em direito material, porque né, na nossa área de processo, né, essa linha é muito tênue, né, o Muito. processo com o É. direito material. Então eu senti essa falta, sabe? Eu gostei, foi uma coisa que me enriqueceu muito. Claro, até porque eles se comunicam o tempo todo, né? Um não vive sem o outro. A gente tem uma pergunta aqui, acho que é Maria Maia, ela pergunta o seguinte: como você fez as primeiras prospecções de clientes? É tipo uma dica, acredito que você possa dar aí para os advogados. Menina, olha, você sabe que isso a academia me abriu muito, porque é sempre um ex-aluno. Eu advogava muito para as famílias de ex-aluno que procurava, né? E aí um que ia falando de boca em boca. Essa semana eu estava ciceroneando um professor do Paraná aqui no Rio. Ele falou assim: mas o seu escritório tem. Aí ele falou um nome assim científico para isso, como se fosse um sujeito que pega os clientes. Eu nem sabia que existia isso. Eu falei, não sei, acho que não. Como que é isso? Ele não, que vai, tipo, que conhece o pessoal da empresa tal, que vai ser 500 mil demitidos. O outro. É, tinha antigamente, Carol, há muitos anos, né? Isso quando, enfim, eu comecei a advogar em 94. Quando a gente Uhum, saía ali no pátio do MEC, saía do TRT ali pela Rua da Imprensa, ali ficava sempre que a DRT era ali também o Ministério do Trabalho, né? Então ficava sempre os caras ali perto, rondando ali aquela entradinha do seguro-desemprego, e ali também tinha aquele encaminhamento que o Ministério do Trabalho fazia para o sindicato. E eles uhum. davam o nome desses caras que pegavam essas pessoas saindo do Ministério do Trabalho de zangões. Não, Zangões. bom, isso o menino falou. Agora o outro falou aqui, É. esse mesmo. Eu não sabia disso, não. Nunca tinha ouvido falar dessa É, história. e aí esses zangões pegavam essas pessoas que saíam lá do Ministério do Trabalho e já levavam direto para um determinado escritório. E eles Ah, ganhavam uma participação, ou seja, Brasil, né? aí ele perguntou isso, se eu tinha esse negócio. Eu falei, acho que não, como é que é? Aí ele explicou essa logística. E Uhum. aí eu falei, não, nunca tinha ouvido falar. Mas muitos alunos me ajudaram, assim, me indicando, né? Engraçado, muita gente, na minha turma, acho que só eu que fui fazer direito de trabalho. A gente tem juízes do trabalho. A Ellen é da minha turma e a Roberta, tem dois juízes. Mas, assim, tem gente da minha turma até hoje, menina, que me indica. É muito interessante. A minha turma tem muita Então gente a assim. academia você acha que também abre Eu essa acho porta, né? que foi a principal porta para mim. Claro. Aí esse boca a boca, sabe? E aí o cara de pau, né? Aí você tem que também, por exemplo, eu tinha um negócio que era assim, eu tinha um sonho de tem umas coisas que eu acho o máximo. Uma coisa é fazer, sabe aquele pessoal que anuncia os produtos dentro do supermercado? Fulano, aqui é mais barato, aqui, hoje a promoção, não sei o quê. Eu acho o máximo. Eu fico parado assim, horas olhando. Falo, puta, eu queria muito fazer isso. Acho isso bonito. Outra coisa que eu acho bonito, casar os outros, ser casamenteiro, isso eu faço também.
organizar tipo, como é que cerimonial não, Cerimonial. celebrante. Ah, Celebrante de sim. casamento. Tipo, juíza de Falar sobre o paz. amor. Eu gosto. Falar sobre o amor com os noivos. E a outra coisa que eu acho muito bacana é ter coluna no jornal. Então, assim, o negócio do casamento, eu tenho alguns poucos. O negócio de vender, eu não consegui ainda. Agora, o negócio de jornal, eu escrevia para todo mundo, Elaine, para tudo que era jornal, eu escrevia, olha, se você quiser que eu responda as perguntas de trabalho, eu respondo, eu vou gostar, piriri, pororó, pororó. Teve uma época que o dono, que o diretor do Jornal do Brasil era tão cara de pau quanto eu, porque a minha carta me apresentava, falava bem de mim, falava que eu queria muito isso, que eu achava máximo isso. E eu queria que isso fosse um canal, de alguma forma, de prestar serviço assim para a sociedade. Então, a minha ideia era fazer assim: olha, as pessoas perguntam aqui, enfim, se tiver direito, a gente monta um grupo de alunos para poder fazer tipo um escritório modelo dentro da imprensa. Aí eu explicava essa história toda, né? E que seria tipo assim: imagina se a gente tivesse uma coluna do Anselmo Góes para o judiciário. As varas que estão produzindo mais, as varas que não estão nem aí para os advogados. Então eu tinha essa ideia. Aí, uma vez eu escrevia isso, tem coisa assim que eu escrevo, tem sonhos assim que eu vou lutando, que só assim, cara, eu aposto nisso e deixo correr, entendeu? Você. Acho que ela travou. Não sei ela ou eu. Quem travou? Voltou, Carol? Tá travando, Carol. Agora que voltou. Ah, agora foi, pronto. Tava na hora Foi, da tá parte ouvindo? boa. Tô. Aí, um belo dia, o cara que estava gerenciando o Jornal do Brasil, chamava Pedro, tão doido quanto eu. A Soraya precisa sair para perder a história, Soraya. Aí, tão doido quanto eu, ele me ligou. Falou assim: você sabe que tá me mandando carta todo santo mês? Quer conversar? Eu, puta, eu quero. Aí eu expliquei essas ideias todas. Aí esse cara me contratou. Eu já era do escritório, né? Aí eu falei, ó, não tem problema nenhum, então agora você é uma colunista do Jornal do Brasil. Eu tive a coluna do Jornal do Brasil uns 2 anos. Menina, eu arrumei processo na Defensoria Pública contra mim, porque eu estava me metendo a ser defensora pública. Arrumei processo na Ih, OAB contra caramba. mim, que estava querendo roubar cliente. Eu arrumei processo de tudo que eu lado. Mas eu fui feliz, porque, cara, foi legal. A gente se divertia muito. Eu levava os alunos para prestar esclarecimento, e na Justiça do Trabalho a gente tinha muito assim mais vivo jus postulante, falar para a galera aí mesmo, entrar com a ação e não ganhava nada com isso, né? Porque eu já era empregada do meu escritório até me pagava bem, e mas era um sonho, assim. Aí dava as notícias das varas, das situações. E aí depois eu não tive mais tempo, eu larguei. Mas você sabe que eu fiquei? Eu fiquei mais de ano com essa coluna, que era exigir e existir, um negócio assim. Mas você vê, então eu já resolvi esse Ou seja, problema. você é teimosa Só também, né? falta resolver o problema da promoção do supermercado. Isso eu ainda não consegui. Mas casar eu Qualquer dia eu vou já entrar no casei. supermercado, vou te ver em É, cima da, falta esse. lá do monte de batata fazendo promoção. Ô, Carol, me diz uma coisa que uma curiosidade. Você passou alguma situação engraçada, constrangedora, assim, de início de carreira, ou em alguma sustentação? E se aconteceu isso, alguma que você lembre, assim, como é que você fez para se sair disso? Dá essa dica aí pro pessoal. Fui. Uma vez eu fui presa. Eu acho que foi o que mais me marcou, em audiência. Eu estava Uhum. no início, eu fui fazer uma audiência em Barra do Piraí.
Aí eu fazia muito, era uma empresa de ônibus. Daí sempre fazia o negócio aí era a insalubridade, não sei das quantas, aí sempre fazia a perícia, sabe? Só que era sempre o mesmo perito, vinha sempre o mesmo laudo, aquele troço sempre. Aí eu peguei, fui numa audiência, um juiz que eu não conhecia, até hoje eu não sei o nome do juiz que me prendeu, até hoje eu não sei. Aí, o... aí eu falei, excelência, é o seguinte, toda vez é a mesma perícia, aí a gente fica dando dinheiro para esse perito, ele corta e cola o mesmo laudo. Acho que a gente devia trocar de perito e resolver isso. Ou sei lá, ou então não faz a perícia, junta logo o laudo e condena. Aí ele falou assim, doutora, a senhora está insinuando alguma coisa? E eu não estava, Elaine, de coração. Eu estava só assim, acho, querendo agilizar. Eu falei assim, não, eu tô achando que é um absurdo. Toda hora a gente pega e dá o mesmo dinheiro para esse perito, ele corta e cola e não dá satisfação. É um absurdo. E a gente trabalhando aqui, o senhor fazendo sentença, eu fazendo contestação. Aí ele pegou e falou, doutora, se a senhora continuar, eu vou ter que tomar as providências. Ô, Elaine, eu não tinha entendido o que era. Aí eu falei, eu não sei, excelência, mas o que aconteceu? Eu não tô querendo, não sei o que é. Aí ele, bom, então tudo bem. Então a senhora está presa nesse momento. Ou ela nem senti minha perna. Eu fiquei assim, sabe quando você não se sente, você sente assim, meio que o rosto fica vermelho? Nossa, Eu a falei, gente, como é que eu arbitrariedade, né? fui presa? Absurda. E aí, o que que Aí aconteceu? eu falei assim, ué, mas presa como, né? Doutora, nós vamos acabar de instruir isso aqui e depois a gente vai ver como que fica. Aí eu fiquei bolada com aquilo, não consegui mais raciocinar. Imagina. Vergonha do E lá em preposto, né? Barra do Vergonha. Piraí, e o que que você fez? Foi pra Ai, ver? tá muito baixo. Eu também tô ouvindo baixo. Deixa eu ver aqui se aconteceu alguma coisa aqui. Acho que foi quando você travou. Foi? Agora foi aqui? Peraí. Deixa eu ver. Ela travou. Eu tô te ouvindo bem, não sei se o pessoal puder falar como é que tá o Eu som até. meu e da. Tá ouvindo todas as Agora duas tá bem? melhor? Pronto. Aí alguém falou, a Carol falou que. Vê aí, Renato, se me... Bom, aí eu fiquei com aquilo, menina, não senti, eu não sentia meu corpo. Aí eu falei assim, Jesus, eu fui presa. E eu não consegui olhar para o lado, que eu lembro assim desse olhar, desse olhar da periferia, né, que a gente tem. E eu não consegui olhar para o preposto, de vergonha, né? Eu falei, caceta, eu fui presa, agora ferrou. Aí quando acabou a audiência, eu falei, gente, aí eu fiquei meio que sentada, né? Falei, vai ser você algemada, né? E eu tinha meio que um ano de formada, pouco tempo de formada. Aí eu falei, Celícia, e a minha situação da minha prisão, né? É... Aí, doutora, a senhora, o fulano vai te acompanhar. E é uma vara assim que você subiu uma escadinha assim. Aí eu fui, né? Aí eu fiquei assim, com embargada, sabe? Com o olho cheio d'água. Eu falei assim, caraca, gente, como é que eu posso ter saído presa, né? Nervosa com aquilo? Aí eu falei pro menino que tava subindo, eu falei assim, ô moço, como é que é esse negócio? Que eu nunca fui presa. Não, aí ele falou assim, não, doutora, a senhora pode ficar tranquila. Eu falei assim, não, tô tranquilo, cara, eu não tô sentindo a minha perna, tô muito nervosa. Aí ele falou assim, não, a gente vai lá em cima, eu vou bater o termo e a senhora vai assinar. Aí eu falei, ah, tá. Aí eu, assim, né, eu falei assim, será que eu vou ser algemada, né? Aí eu sei que eu assinei uma parada, o Elaine, que eu não sei o que é até hoje. E eu, e eu falei assim, mas e aí? Eu vou embora, o que que eu faço? Aí ele falou assim, não, a senhora... E eu só vi que tinha um negócio de desacato, estava escrito desacato, eu fui presa por isso. Ele entendeu que eu desacatei, eu não sei. Aí eu fiquei assim, né, com aquela cara de humilhada. E eu falei assim, olha, o que eu faço agora, doutor? Eu pensei assim, bom, daqui a pouco vai vir um camburão para me buscar com a cela. Aí, aí ele, não, doutora, a senhora pode ir embora. Eu falei, pode ir embora? Pode. Menina do céu, Elaine, eu fiquei a semana inteira, eu fiquei Desesperada. assim, meu Deus, que eu ouvia a sirene, sabe aquelas crianças que a mãe bota medo da polícia? Eu ouvia a sirene, eu falava, pronto, vieram me buscar. Aí tocava a campanha lá de casa, eu, caceta, eu tô já me
da pessoa. Não podia ouvir uma sirene. Agora é só Bangu. Então, eu não podia ouvir, então eu corri para pronto, agora me pegaram, né? Então, eu andava assim com o Sorine na bolsa, que eu sou viciada, que eu tinha medo de ser presa. Como é que eu vou desentupir meu nariz? Então, aí foi passando, aí eu tinha um amigo que era da Procuradoria da República, e eu falava, Márcio, até hoje, eu falava, Márcio, dá umas olhadas para mim, porque eu jogava meu nome no Google para ver se eu tinha sido preso, o que constava, que agora eu não era mais ré primária. Eu sei que nunca apareceu em lugar nenhum, eu não sei se foi trote, não sei o que aconteceu. Eu, burra, não li, porque eu estava nervosa, eu não li, porque eu estava assinando. Eu tinha entendido que era para eu assinar para ser algemado, então eram os meus momentos finais com a mão livre. E eu não sei quem era o juiz. Eu nunca mais vi aquele juiz. Ou seja, foi um sonho. Eu não sei. E ele nem se deu por impedido, suspeito, nada no processo depois. Não, ele falou assim: vamos continuar a instrução. Pô, a gente é muito idiota, né? Pouco tempo de formado, devia ter chamado a ordem, devia ter chamado. Sei lá, prerrogativas, né? Viu? A Que minha história situação era interessante. tão ridícula que eu não consegui nem protesto da minha própria prisão. Eu sei que acabou, que passou o tempo. Eu não sei, até hoje eu não sei Já se eu. puxou Se um dia eu for a presa, folha de antecedentes? se um dia eu for presa mesmo, aí eu vou ver se eu sou ré primária. Eu sei que o homem me deu voz de prisão, isso não foi o sonho. E o perito, né? O perito até hoje lembra. Eu advogo para ser preso até hoje. Eles acham, puxa, aquele dia que a gente saiu preso, né, doutora Carolina? E aí, o perito sabe, eu falo assim, gente, eu nunca vi, nunca vi. Mas eu falei para minha mãe, falei, ai, mãe, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei se eu vou voltar para casa. Eu liguei para ela assim chorando, eu falei assim, não sei, eu fui presa, não sei se eu vou voltar. Mamãe desesperada, que eu estava em Barra do Piraí, e eu ia passar em mente. Eu já morava no Rio, mas eu ia passar em mente. Mas Pertinho, né? enfim, E é, o João Mário pergunta aqui, Carolina, se o perito continuou mesmo no processo, se você conseguiu continuou, finalmente. continuou. Agora, o juiz não era o juiz titular, entendeu? Ele não era o juiz titular, por isso que eu nunca mais encontrei. Porque em Barra do Piraí, todos os juízes titulares, assim, eu conheço, são colegas, são queridos, assim, hoje, né? Na época não era, não me lembrava. Mas não é nenhum dos que foram. Era um cara que estava funcionando lá, ele era, assim, bem gordinho, e eu nunca mais encontrei esse sujeito para poder. O dia que eu encontrar 50 na audiência, eu vou saber. Daí eu falar, pô, excelência, o senhor que já me prendeu, mas até hoje nunca mais coisei. Então, Carolina, uma outra questão que a gente também quer saber como é que você administra essa tua vida aí de excelente em tudo que faz, né? Excelente mãe, excelente advogada. Como é que você consegue administrar desde que o Rafael nasceu? Você está conseguindo? Você se sente muito culpada? Como é que funciona isso na tua cabeça? Você é Não, excelente tranquila? nada, menina. Isso é vida de Instagram, excelente nada. É cada respirada funda que a gente dá, perde processo pra cacete, perde processo, né? Tem um monte de situações com o Rafa, com meu filho. Eu tento ser boa em tudo. Tudo que eu faço com o maior tesão. Assim, eu adoro ser A gente mãe, percebe. adoro ser advogada e adoro ser professora. Mas tem várias crises emocionais. Eu consegui ficar com o Rafa um ano, sabe? Em casa, brincando no tapete, sabe? Aquele sonho de mãe, assim, amamentei pra cacete. Eu juntei, assim, um dinheirinho para poder, mas nada demais, assim, vivi uma vida beneditina quando o Rafa nasceu, mas eu queria muito, né? Ter essa criança para animar a festa todo dia. E, e aí, quando eu voltei a trabalhar, muito doído, né? Você perde também a mão no esquema de você sair para correr atrás de cliente, de você dormir no escritório, dar o sangue pelo escritório. Você perde muito esses valores mudam muito. Mas você sabe que, em compensação, fiquei melhor advogada. Eu fiquei melhor, eu virei. Eu tenho mais agilidade, porque você tem que ser mais objetiva ainda, porque tem que voltar para Sim. dar conta. Tem provas de matemática que a criança faz, tem as coisas que a criança faz.
A Renata tá botando, agora que eu tô lendo aqui, a Renata botou excelente dançarina de fit dance. Eu tento fazer as coisas com o Rafa. A gente faz fit dance juntos, a gente faz boxe juntos, boxe savate, que é um boxe lá que é meio com luta, com chute. A Nayara tá aqui, tô vendo a Nayara falando de perrengue com testemunha. Muita questão engraçada. Também já saí em Camburão com testemunha que mente, mas aí já tava em idade adulta, né? Já sabendo que tava me esperando. Formar. Essas questões que a gente às vezes enfrenta, né? Tendo que. Sempre a mãe, a gente fala, né? Que é uma eterna culpada, né? De poder deixar. Mas é porque a gente vê a tua dedicação. E você, de fato, na advocacia, você é brilhante, né? Uma advogada atuante, né? Trabalha muito. E a gente vê que também, ao mesmo tempo, não atribuindo a vida de Instagram. Mas a gente consegue ter um feeling, a percepção de que você também é uma excelente mãe, né? Uma boa mãe, uma mãe dedicada. E é difícil, a gente sabe. E aí, já nesse gancho da acumulação, porque a gente se encaminha para o final, e foi excelente, todo mundo aí riu bastante, gostou. Eu já te pergunto o seguinte: você, por ser mulher, né? Você acha que você enfrentou mais dificuldade, assim, para se firmar como advogada e ainda enfrenta até hoje no nosso meio? Você conseguiria dizer, você sofreu algum preconceito por ser mulher? A Nayara trabalha comigo, ela diz que sim. Mas eu não sinto. Você sabe que eu não sinto tanto. Eu não sinto tanto. Eu tenho uma boa dose de fracassos e uma boa dose de sucessos, assim. Eu acho que a minha questão de gênero, talvez no início, mas é porque você combina o gênero com o início de carreira, talvez seja mais difícil mesmo. Mas eu nunca senti muito assim. é, Acho que não, acho que não. Acho que não. Eu nunca senti muito direta essa discriminação, não. A Nayara acha, você vê, ela tá até botando aqui, Não, super tá acho que sim. dizendo, é. Talvez, assim, Porque algumas isso está muito na dificuldades que a cabeça gente da passa. gente, né? Falam isso, né? Que tá muito a gente que vê dessa forma, né? Mas É, deve ter sido algo talvez sutil, que não tenha te marcado tanto, enfim. Mas eu acho que sempre tem um pouquinho assim, Carolina. Eu passei por grandes escritórios como advogada, né? E grandes mesmo. E você, né, teve o teu reconhecimento, assim, talvez não só porque você é muito boa, mas essa questão do teu tio, que o cara leu a contestação e tal. Mas é muito difícil, eu acho, ainda para a mulher. Ainda tem um pouco de dificuldade, sim. Mas, enfim. E é isso que eu queria te perguntar por último, né? Realmente você é fantástica, as histórias foram as melhores possíveis. A gente já hum, sabia que ia ser assim uma live muito engraçada, porque você é muito espontânea, muito voluntariosa, e a gente precisa de pessoas assim. E a sua história, pô, super inspiração para todo mundo, né? Eu acho interessante porque essa semana agora eu vi um webinário, foi uma palestra do IAB, né? Do qual eu sou membro também. E tinha o ministro Fachin, né, falando sobre a questão da competência da Justiça do Trabalho e os advogados trabalhistas lá da comissão, né, Direito do Trabalho, e nós temos um jeitão, né, diferente de se comportar. Aí um dos advogados usou uma expressão lá, falou: Ah, eu estou aqui repetindo um jabá. Aí eu falei, cara, advogado trabalhista é tudo largadão, né? Tem uns mais formais, mas eu acho muito legal isso, essa tua maneira de se relacionar com todo mundo e muito bacana essas histórias. E espero que você faça jornalismo, viu, Carol? Que a gente quer ver a sua coluna aí. Não, minha fase de coluna acabou. É só para estudar mais português, para ficar mais afiada assim, na linguagem e tudo. Mas essa eu já resolvi. O único sonho mesmo que ficou foi o negócio do supermercado. Isso até hoje eu vou ainda, eu acho o máximo, né? Tem Bom, muito também em casa de construção, né? Tem muito casa de construção, mas isso um dia boa. eu ainda vou cuidar. Então, vê Pra... aí se de repente, quando você já se aposentar aí no direito, né? Tiver mais um aniversário do supermercado Guanabara, né? Isso eu acho, menina, acho um sonho esse troço. Quando o pessoal fala aqui, o porcelanato, quando é loja de construção, então, porque aí tem esse negócio de engenharia, tudo, eu acho assim,
o máximo. Mas a fase da coluna já resolvi, a fase da casamenteira já resolvi, e falta só essa. Aí mantenho-os informados. Olha, muito bacana. Olha, eu quero te agradecer realmente muito pela disponibilidade de conhecer um pouquinho mais você de perto, assim, da tua história. E acho que foi assim muito interessante para todos. Quero agradecer aqui a todos que participaram também, a doutora Rosaura, doutor João Mário, doutora Renata, doutora Beatriz, deve ser sua prima, irmã, parente, Minha Tupinambá. irmã. Então, e a você especialmente por ter dedicado. Eu hoje já vi que você já fez live e tal. Eu falei, ainda tem mais uma que é a minha. Tomara que ela não esteja muito cansada. E foi bacana, Não, porque foi super leve, um prazer enorme. As portas da nossa comissão estão abertas para você sempre. E quero te passar agora a palavra para você fazer aí o não, encerramento. e eu que adorei, Elaine. Eu me sinto super devedora em relação ao IAB, por exemplo, né? Que a gente É, tá, essas comissões, esse trabalho institucional, eu acho super importante essa divulgação, quer dizer, esse trabalho assim, de alcançar a jovem advocacia, né? O pessoal que está na dúvida sobre oportunidades na carreira. Então, veja, eu quase não consigo ir nas pautas, geralmente quarta-feira, é o dia que eu dou aula, eu não consigo participar do IAB, mas essa função, né, de vocês, esse comprometimento institucional, é muito importante. Então, eu que te parabenizo por isso, me coloco aí à disposição do pessoal, deixo um grande abraço, um prazer essa conversa leve, tranquila. E tudo de bom para você, saúde para as pessoas que estão ouvindo. Acho que a gente está numa época da advocacia muito próspera, da advocacia trabalhista, também muita é. oportunidade no contencioso, muita oportunidade no consultivo, né? Então, quem conseguir surfar nessa onda e correr atrás, o lance é que a gente tem muito advogado, né, Elaine? Tem muito advogado no Brasil. Muito, muito. Então, a gente tem que sempre buscar um diferencial, aquela coisa que vai realmente nos distinguir aí nessa massa, para poder fazer o diferente, para poder fazer diferente na vida de quem a gente está tentando ajudar. Com certeza, Carol. Muito obrigada, tá? Desejo que você tenha também uma excelente noite, muita saúde, muito mais sucesso. Eu estava lembrando aqui que eu te falei hoje, mais cedo, ó, o livro é esse. Ah, esse foi o meu primeiro livro, Pois é, A falando Competente sobre de a Trabalho, emenda constitucional de 45 de 2004. finalzinho de 2004. Muito Isso mesmo. bom. E você tem algum curso que você queira divulgar, alguma palestra, algum projeto que você queira, a tua página do Instagram, o próprio. Você faz parte do Trabalho Notável também, né? Trabalho notável com os meninos, né, de Goiás, o Luciano Aham. Martinez, a gente tem uma comunidade de prática muito legal. É, então, eu acho que estão abertas agora as inscrições para o mestrado, para o doutorado da UERJ. Hum, Agora começam a abrir as inscrições para pós-graduação, a Unirio fica mais para o final do ano. Mas eu sempre tento manter na minha página essas oportunidades e essa agenda, né? De hoje a gente, com esse negócio de pandemia, a gente não encontra, não tem aquele networking presencial, que eu acho que é tão essencial na advocacia. Então a gente tenta suprir de uma forma assim pouco eficiente, mas ainda assim agradável, que é esses encontros aí virtuais. Então, o pessoal me segue, que eu sempre tento deixar é. os compromissos compartilhados lá com a moçada. Tá certo. Um beijo, fica bem, tá? Beijo, E gente. boa Obrigada. noite. E Obrigada pelas obrigada, mensagens de pessoal. carinho. Fiquem todos Tchau, com tchau, Deus, Elaine. tá? Fica com Deus. Beijo.